Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, Pai de amor, Pai de graça e Pai de misericórdia. O Senhor que conhece tudo o que está dentro dos nossos corações, conhece as nossas angústias, conhece as nossas necessidades. O Senhor é Pai onipotente, onipresente e onisciente. Sabe o que é melhor para cada filho seu. E trouxe o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos trazer a salvação. Aquele que viveu sem pecado, que venceu o maligno, para que nós pudéssemos nos reaproximar de Ti, para que pudéssemos receber o perdão dos pecados e a comunhão com o corpo e o sangue. Pai, obrigado por tudo que tem feito por cada um de nós. Obrigado pelos sacramentos. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo envio dos servos, pelo apóstolo maior que guia a nossa igreja, por todos os apóstolos e cada servo em cada comunidade. Pai, sabemos que vivemos nesse mundo e não estamos apartados do mal que existe aqui. Sabemos que muitos dos seus filhos sofrem. Alguns passam por dificuldades na vida material, outros têm problemas familiares, outros têm problemas no trabalho, angústias. Muitas regiões passam por guerras. Algumas famílias têm entes queridos que estão doentes. Muitos dos seus filhos também já partiram e não estão mais aqui nesse mundo, já estão no mundo do além. Olhe por todos os seus filhos, tanto os que estão aqui nesse mundo, tanto que já estão também na outra margem. Olhe também por aqueles que estão enlutados, que sentem sofrimento, que se sentem abandonados, que estão tristes. Coloque sua mão abençoadora sobre cada um de nós. Ajude também que nesta hora santa possamos estar em comunhão com o único sentir, que todos possamos estar em comunhão em torno da sua palavra, do seu ensinamento. Pai, abençoe os seus servos, que possam levar o Evangelho de Cristo conforme a sua vontade. Essa missão só pode ser executada através do Espírito Santo. É a sua graça que permite que possamos levar a sua palavra. E através da vontade de Deus, tudo pode ser feito. Nada tem limite se for a vontade do Pai. Ajude que possamos ter essa consciência, que possamos ser obedientes, humildes e ter o reconhecimento o tanto que o amado Pai faz para cada um de nós. Ajude que possamos buscar primeiramente o crescimento da nossa fé, estarmos preparados para o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo e também possamos ajudar a preparar para o nosso próximo, que ele também possa estar preparado, que possamos levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também para onde quer que seja. Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesse ofício divino de gravação. Para este ofício divino temos a palavra que está em Atos, capítulo 9, versículo 31, que diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samária tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Até aqui. Tua
Bom, amados, o texto que está em Atos, capítulo 9, é o texto final logo após a conversão de Saulo. É um texto muito conhecido, que mostra que Saulo, que era um perseguidor de cristãos, se converte e vai seguir o Evangelho de Cristo, vai levar o Evangelho de Cristo para diversas comunidades. Eu recomendo para vocês que possam ler Atos 9, 1 a 30. E mostra quão maravilhoso é o trabalho do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pode fazer? É um exemplo claro aqui na Bíblia, que renasce um novo homem. Depois do trabalho do Espírito Santo em Saulo, ele imediatamente muda e deixa de perseguir cristãos para trabalhar na obra de Deus, para levar o Evangelho de Deus. E a mensagem do ofício divino de hoje fala que a paz é uma característica do reino de Deus. Da paz nas congregações. E, como podemos ver aqui no versículo 31, após Paulo deixar de perseguir, essas comunidades que já estavam crescendo na Samária, na Galileia e na Judéia, puderam se desenvolver, com esse período de paz, elas puderam se desenvolver, aprofundar na fé e crescer. Porque elas já não tinham mais, elas já estavam crescendo, depois criou um momento propício para que elas pudessem se desenvolver. A paz propicia isso, que que a comunidade pode crescer na fé, pode se desenvolver. E nesse terceiro domingo de julho, nós podemos ver vários aspectos do reino de Deus. E hoje, especificamente, vamos ver sobre a paz. Que a paz, ela é um aspecto que fortalece o crescimento da comunidade. Ela traz um crescimento espiritual e propicia a comunhão. E aí podemos fazer uma correlação com a paz, pensamos às vezes em aspectos humanos, como a paz sendo somente uma ausência de conflito, estava em guerra e agora está em paz. Mas a paz de Deus é diferente, ela tem um conceito muito mais abrangente. A paz de Deus não é somente a ausência de conflito, é a presença do reino de Deus. Através da paz, a comunhão cresce, nós podemos nos fortalecer mutuamente na fé, um fortalece o outro, nós conseguimos nos aprofundar. A paz também podemos pensar como a ausência de preocupações, e muitas vezes as preocupações é o que nos levam longe do que Deus quer. Quando entramos num ofício divino, é hora santa, e nenhuma preocupação é mais tão relevante perto de poder ouvir a palavra e a salvação das nossas almas. E essa também mostra um aspecto dessa paz, que a paz de Deus é diferente. A paz de Deus é viver profundamente e é deixar que esse crescimento floresça dentro de nós. E aqui, amados, nós queremos também aprofundar a fé e perseverar na doutrina. Essa palavra, provavelmente já ouvimos diversas vezes, perseverar na doutrina. Enquanto me preparava para o ofício divino, pensava um pouco nisso também. O que é perseverar na doutrina? Perseverar na doutrina é primeiro colocar o Evangelho de Cristo como algo que é mais importante na nossa vida. É apesar das dificuldades que passam na nossa vida, nós nos mantermos fiéis. Isso é perseverar na doutrina, é vencer os obstáculos. E a paz nos ajuda também a perseverar e fortalecer mutuamente na fé, é ajudar meu próximo, eu ajudar meu próximo também a perseverar. Isso mostra um pouco o que é uma comunidade vivendo em paz, uma comunidade crescendo e se desenvolvendo, e também, voltando, poderia pensar nessas comunidades nessa época, quão maravilhoso era, porque era um período logo após que Jesus Cristo não estava mais, e eles eram perseguidos, então tinha uma série de desafios para essas comunidades. Mas Deus ali também pôde trabalhar, através do Espírito Santo. O Espírito Santo permitiu que essas igrejas crescessem, o Espírito Santo agiu em Paulo,
Saulo, que se tornou Paulo, para que pudesse aguardar fielmente o retorno de Cristo. E nessas congregações, né, da Judéia, Galileia, após a conversão de Paulo, como dissemos, tivemos um período de crescimento através do Espírito Santo. Através do Espírito Santo começou a se desenvolver um crescimento nessas comunidades. E também podemos trazer para nossas comunidades hoje, né, o que aconteceu há muitos milhares de anos atrás, né, mais de 2000 anos atrás, também serve hoje para as nossas comunidades. Nós também queremos que a paz possa reinar nas nossas comunidades também. Nós também queremos fortalecer mutuamente na fé. E nós também queremos que essa paz abrangente também crie um espaço do desenvolvimento. A paz é um espaço para o desenvolvimento do reino de Deus. É criar uma oportunidade para que o reino de Deus se desenvolva ali naquela comunidade. E isso pode ser sentido, como nós percebemos que uma comunidade é fiel, que aquela hora você percebe que ali está o reino de Deus. É perceptível, a gente consegue sentir isso. E aqui fala, né, qual que é o caminho, né, como que é o caminho para nós conseguirmos isso? Também através da conversão pessoal. Um caminho também é conversão pessoal, que é fazer o mesmo que Saulo. Saulo teve que abandonar um monte de coisas para se converter, né? Na Bíblia não fala, não. Saulo começou a fazer a palavra de Deus e nada aconteceu com ele. Muito pelo contrário, Saulo, né, mudou totalmente a sua vida. Ele sofreu muito, ele deixou de ser perseguidor, de sair da posição de cômodo para sofrer, para ser o perseguido. Logo em seguida que ele se converte, ele começa a falar sobre a palavra, ele já é perseguido, ele tem que fugir para não morrer. Então, nós também precisamos fazer a nossa conversão pessoal, que é seguir o Evangelho de Cristo, né? Colocar Cristo, e isso é individual de cada um, né? O exemplo de Saulo era para só saber o que o Espírito Santo pode agir, mas Deus irá trabalhar no nosso coração individualmente. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E o Espírito Santo quer agir dentro de nós. Mas nós precisamos permitir. E orar e pedir para que o Espírito Santo haja. E que nós também seguimos essa conversão pessoal. Para que nós possamos voltar a Cristo. Nós queremos nos voltar a Cristo. Cristo é o nosso espelho. Cristo é a imagem que nós queremos seguir. E seguir a doutrina pura. Amados, isso também é importante. A doutrina pura é seguir o que realmente importa. É a vontade de Cristo. Hoje, muitas vezes, você vê discussões, né, de interpretação, porque um acredita de uma forma, e fica discutindo o detalhe do detalhe do detalhe. O que isso tem ligação com a doutrina pura? Na verdade, nada. Porque a doutrina pura é muito simples. É seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostrou o caminho, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Praticamente em 2 frases curtas, define o que é essa doutrina pura. O que nós queremos é seguir o Evangelho de Cristo. E, amados, também nos fortalecemos na fé, né, nos sacramentos, na comunhão. Termos uma comunhão. Daquela mesma forma, aquelas comunidades precisaram estar em comunhão, estarem unidas. Na dificuldade, nos sacramentos, eles se protegiam, né? Quando Saulo estava sendo perseguido, ele foi protegido, ele desceu dentro de um cesto, né? Porque eles estavam ali. Mas por que ele não foi, né? Ninguém falou, não, Saulo está aqui, ele estava perseguindo, ele está aqui, está nessa casa, que é a terceira casa, à esquerda, vira a porta. Não é assim que é a mensagem. Também mostra a comunhão, né, de também estarmos juntos no mesmo sentir, que é buscar o Evangelho de Cristo. E ter paciência e esperança no retorno de Cristo.
Se nós estamos com essa paz, né, nós também teremos mais paciência no retorno, nós teremos tranquilidade, porque o reino de Deus está ali. Nós estaremos buscando construir o reino de Deus junto com nossos irmãos, através do Espírito Santo. Nós deixaremos o Espírito Santo agir dentro da comunidade. Amados, e aqui como terceiro ponto do ofício divino, fala sobre o temor. Que o temor não é o medo de Deus, né? O temor não é uma relação de afastamento com o Pai, mas assim, é venerar o amado Deus. Temer a Deus é reconhecer a sua grandeza, reconhecer que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele enviou o Seu Filho para nos salvar, que Ele pode fazer tudo por nós, nos colocarmos em posição de humildade com o nosso amado Pai. É adorar, honrar e reconhecer tudo que o Pai faz. Então, no primeiro ponto, a gente falou da comunidade, né, das comunidades antigas. Depois falamos das comunidades hoje, e o que precisa para uma comunidade. E agora estamos falando de nós mesmos. O que precisamos para também construir essa comunidade? É temer a Deus, construir uma relação com Deus. E aí respeitar a autoridade de Deus e colocar o Evangelho como padrão para a nossa vida. E novamente, amados, nós devemos refletir: será que as nossas ações estão fazendo que o Evangelho seja o padrão da nossa vida? Cada um de nós deve olhar para dentro de si mesmo e fazer essa pergunta: eu coloco o Evangelho como padrão da minha vida? É isso que Jesus Cristo faria? É isso que o Espírito Santo quer? Este é o caminho que o Espírito Santo traçou? São buscas que nós devemos ter. E, para isso, eu preciso colocar o amor e a confiança. O amor à frente de tudo. Nunca faremos isso através das nossas habilidades próprias. Podemos pensar, mas pastor, é tão difícil, como que eu vou conseguir alcançar? Primeiro é o amor. O amor deve estar dentro do nosso coração. E a confiança em Deus e no Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós podemos tudo. Falando, me lembrava agora de uma entrevista que teve do apóstolo maior num evento da juventude. E ele falava quando ele foi chamado para ser apóstolo maior. Que ele falava: como que eu vou conseguir agora? Né? Como que eu vou fazer? Mas Deus preparou, né? E vem preparando. Olha que trabalho maravilhoso que foi feito, né? E vem sendo feito. Deus prepara, Ele age. O reino de Deus está preparado. E Ele quer que nós façamos parte. É a graça fazer parte. E o temor praticado faz Deus crescer dentro de nós e também dentro da congregação. Se nós temos Deus dentro de nós, nós vamos buscar fazer atividades que também façam a congregação crescer e se desenvolver. E aí, amados, como havíamos falado no último ponto, o Espírito Santo dá a paz. Ele conforta, Ele capacita, Ele torna o reino de Deus visível na congregação. Então é através do Espírito Santo, Ele é o responsável por fazer essa mudança. Ele é o responsável por fazer essa mudança dentro de nós mesmos. E nós queremos, através desse trabalho do Espírito Santo,
não deixar isso somente na congregação. Como o pessoal fala, né? Coisa boa você não guarda para si, você espalha, né? Então a gente não quer guardar essa coisa boa para nós. E aí fala do aspecto missionário também, de nós levarmos o evangelho de Deus para as outras pessoas. Imagina se o apóstolo Paulo não tivesse sido convertido. Ele foi o responsável por disseminar o cristianismo para diversas outras regiões que não eram ali de Jerusalém. E se algum humano na época achava que ele era a pessoa certa para fazer isso? Amados, é o trabalho do Espírito Santo. E nós também, através do trabalho do Espírito Santo, também devemos disseminar a palavra de Deus. Levar à frente o Evangelho de Cristo. Até o retorno do nosso Jesus Cristo. Que devemos orar para que seja o mais breve possível, mas que seja sempre feita a vontade do Pai. O Pai sabe, devemos esperar pacientemente. Para que a gente possa trazer o reino de Deus. Que trazer o reino de Deus é poder ver Deus face a face. Então, amados, como podemos observar neste ofício divino, temos a mensagem que a paz é uma característica do reino de Deus. E nós podemos observar na congregação antiga que eles puderam ter paz e se desenvolver após a conversão de Saulo, que hoje também nós devemos nos desenvolver na comunidade, devemos buscar a paz, devemos buscar seguir o Evangelho de Jesus Cristo, que nós também devemos buscar o desenvolvimento pessoal, deixar que o Espírito Santo trabalhe de nós e a paz também reine dentro de nós, e que devemos temer a Deus e dar honras e seguir o Evangelho como padrão da nossa vida. E por último, que o Espírito Santo é a força motriz da congregação e por meio da qual se desenvolve tanto internamente quanto externamente. Amém. Amém. Está aqui entre nós também o nosso amado evangelista Roberto. Gostaria de ouvir um pouco das suas palavras. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela mostra também para nós a discrepância que existia dentro de um único ser, dentro de uma só pessoa, né? De um perseguidor de cristãos, de um homem totalmente fora do contexto do Evangelho, que desacreditava da palavra, que dentro de si próprio não colocava dentro de si as condições para poder acreditar no Evangelho que era pregado naquele tempo, em todo o ato salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo,
para a contemplação espiritual de todos aqueles que acreditavam, que creram na caminhada, na trajetória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Saulo era um incômodo para a comunidade cristã naquele tempo, para o desenvolvimento da igreja naquele tempo. E ele precisava ter um encontro com o Senhor, né? Mas o Senhor não pegou Saulo e disse assim: vem aqui, agora eu vou mudar você vai ver, você vai ter um encontro comigo. Não, o Senhor criou a atmosfera para que aquilo pudesse acontecer, porque a decisão teria que partir através de Saulo. Saulo teria que reconhecer ali, verdadeiramente, que ele estava tendo um encontro com o Senhor. Então, o fato dele cair daquele cavalo, dele cair por terra e dele perder a visão, dele ficar cego por um período, é para que ele verdadeiramente pudesse reconhecer a voz do Senhor falando diretamente com ele. Para que ele pudesse reconhecer os equívocos que ele estava cometendo na vida dele. Que aquilo que ele estava fazendo não era frutífero para o crescimento espiritual, não é? Então, ele teve um encontro com o Senhor. Ele reconheceu que aquele verdadeiramente era o Senhor, que aquela voz que ele ouvia era a voz do Senhor. O Senhor não precisou passar um sermão para ele, né? Não precisou falar para ele, ficar ali horas e horas falando para ele. Apenas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou por que persegues o meu povo? Por que você tira a paz do meu povo? Não é? Então, ele pôde refletir acerca disso, refletir a respeito disso, pôde mentalizar acerca daquilo que ele estava vivendo, e a partir daí, então, ele modificou a si próprio, não é? No mês passado nós tivemos uma palavra que falava assim, que você precisa olhar no espelho e olhar a si próprio, né? Porque quando a gente olha no espelho, nós nos enxergamos a nós mesmos, né? Nós não enxergamos outra pessoa, nós enxergamos a nós mesmos no espelho. E ali, nós enxergamos as nossas características, a nossa personalidade, e aquilo tem que permanecer, mesmo quando nós não estamos mais diante do espelho. Então Paulo viu que ele precisava mudar, né? Saulo viu que ele precisava se transformar em um novo ser, para poder fazer com que aquela perseguição se transformasse numa atitude coerente com aquilo que fazia parte da vontade de Deus. E é por isso que a palavra fala que a partir da conversão de Saulo para Paulo, a igreja teve um período de paz. A perseguição já não era mais visível. Os irmãos tiveram paz, a igreja pôde crescer além de Jerusalém, nas outras regiões também, na Galileia, porque Paulo depois ele pôde pregar em vários outros lugares, a igreja cresceu, né? Ainda que na pregação de Paulo, muitos acabaram desconfiando ainda. Será que ele não está fingindo que ele é um cristão? Será que ele não está fingindo para poder trair o cristianismo depois, mais tarde? Não, porque Tiago estava do lado dele, porque o encontro que ele teve com o Senhor foi um encontro verdadeiro, e o Senhor transformou o interior dele, né? Então, amados irmãos, se nós queremos ter paz, se nós queremos ter harmonia, se nós queremos viver a alegria de ser cristãos, se nós queremos desfrutar disso tudo que nós vivemos na casa de Deus, se nós queremos ter um encontro com o Senhor, verdadeiramente nós precisamos deixar tudo aquilo que nos incomoda, que nos persegue para trás, né? Deixar as preocupações, deixemos tudo nas mãos do Senhor e vamos ter um encontro com o Senhor, para que nós possamos desfrutar da paz, desfrutar do encontro verdadeiramente com o Senhor, para que nós possamos desde cada encontro, desde cada momento que nós estamos na casa de Deus, para que nós possamos já viver parte do reino que o Senhor está preparando para cada um de nós. Porque aqui nós vivenciamos exatamente tudo aquilo que Deus quer fazer conosco na sua vinda, na sua pronta vinda, que é aquilo que nós aguardamos. Aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nos preparamos para isso, nos encontros que nós temos com o Senhor a cada serviço divino. Amém. Bom, amados, podemos ouvir nosso amado evangelista também, como ele falou, que possamos esperar esse retorno do nosso amado Senhor Jesus Cristo com fé, com confiança, né?
com paciência e unidos em comunhão. Amém. Vamos nos levantar, orar a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, agora chegamos a essa hora final deste ofício divino. Gostaríamos de agradecer por tudo que tem feito por cada um de nós. Gostaríamos de agradecer pela sua palavra, agradecer pelos seus ensinamentos, agradecer pelo envio dos servos, pelo apóstolo maior, pelo ajudante de apóstolo maior, pelos apóstolos distritos, ajudantes de apóstolo distrito, e a cada apóstolo e cada servo em cada comunidade. Pai, queremos agradecer também por todos os irmãos, pelas suas horas dedicadas na sua casa, por todas as oferendas que são feitas com amor para o seu lar. Pai, por favor, nos abençoe. Sabemos que muito em breve voltaremos para nossas atividades cotidianas, para a nossa vida material. Mas queremos retornar diferente de como chegamos aqui. Não queremos sair do ofício divino da mesma forma que entramos. Queremos sair renovados através do Espírito Santo. Queremos que essas palavras façam moradas dentro de nosso coração, que sejam sementes que cresçam dentro de nós, que nos façam refletir, nos façam mudar atitudes que não são a sua vontade, amado Pai. Olhe por todos os seus filhos, olhe por seus filhos também no mundo do além, aqueles que não estão mais nesse mundo, que eles também possam ter o reconhecimento que o Senhor Jesus Cristo veio para trazer salvação para todos, tanto esses desse mundo como também aqueles do mundo do além. Pai, ajude também aquelas pessoas que passam por dificuldade, que vivem em situação de guerra, aqueles que vivem em situação de rua, aquelas mães que desejam ter filhos, aquelas famílias que vivem em conflitos, com falta de união. Olhe pela necessidade de cada filho seu. Ajude que possamos fortalecer e crescer na fé. Ajude também que possamos levar a palavra para os nossos amados irmãos, que possamos ser missionários do Evangelho de Cristo, que possamos ser testemunhas, que o Espírito Santo também possa agir dentro de nós, que possamos levar esse ensinamento, tanto com palavras, mas também com atos, que Jesus Cristo possa ser o nosso espelho, que possa moldar a nossa vida. Tudo isso e mais que não consigo colocar em palavras, eu te peço em nome do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja convosco. Amém. Muito obrigado, um ótimo domingo a todos.